Apresenta-se neste contexto uma reflexão fundamentada em evidências científicas acerca de um aspecto frequentemente negligenciado pela população masculina: a relação entre nutrientes específicos incorporados à rotina matinal e a promoção de uma circulação sanguínea saudável, da função vascular e do desempenho fisiológico em diferentes faixas etárias. O propósito desta exposição reside em elucidar os mecanismos biológicos subjacentes, permitindo a aplicação imediata desses conhecimentos no cotidiano. Considere-se por um instante o coração como uma bomba silenciosa, cujo ritmo incessante impulsiona o fluxo vital por uma rede vascular que se estende por mais de 96 mil quilômetros, irrigando cada célula do organismo. Entretanto, ao longo desse intricado sistema, regiões podem sofrer estreitamento, fragilizando-se e tornando-se menos permeáveis. Nesse cenário, a corrente sanguínea perde sua vitalidade, dando início a uma cascata de complicações. Para inúmeros homens, esse processo representa o ponto de partida de uma condição pouco discutida: a deterioração progressiva da circulação e, consequentemente, a redução da capacidade sexual natural. Estudos contemporâneos demonstram que a disfunção erétil não se relaciona, primordialmente, com a idade, a virilidade ou mesmo os níveis de testosterona. Seu cerne reside em um único fator: a capacidade do sangue de fluir livremente, uma vez que a ereção consiste, essencialmente, em um fenômeno hidráulico. Durante a excitação, terminações nervosas liberam óxido nítrico, molécula-chave na regulação do relaxamento vascular. Esse composto atua sobre a musculatura lisa dos vasos, promovendo sua dilatação e permitindo o influxo sanguíneo, semelhante ao avanço de uma maré. Contudo, quando a produção de óxido nítrico é insuficiente ou os vasos perdem sua elasticidade, o fluxo não atinge a intensidade necessária. O resultado é a denominada disfunção erétil vascular, condição cuja origem não se encontra em desequilíbrios hormonais, mas sim em alterações circulatórias. Em 1998, 3 pesquisadores foram agraciados com o Prêmio Nobel por desvendar o papel do óxido nítrico na dilatação dos vasos sanguíneos. Suas descobertas revelaram uma verdade que surpreendeu a comunidade médica: a maioria dos problemas de desempenho sexual masculino constitui um sinal precoce de comprometimento cardiovascular. Dados publicados na revista Circulation indicam que a disfunção erétil frequentemente precede eventos cardíacos graves em até 3 anos. Isso ocorre porque os vasos penianos, por serem os mais estreitos do corpo, são os primeiros a sofrer os efeitos da inflamação, do acúmulo de placas ateroscleróticas ou da disfunção endotelial. Funcionam assim como um alerta silencioso, manifestando-se muito antes que o coração apresente sintomas evidentes. No entanto, a maioria dos homens desconhece essa correlação. Atribuem as alterações percebidas a questões pessoais, emocionais ou constrangedoras, sem compreender que tais sinais podem representar um apelo do sistema cardiovascular por atenção. A redução do fluxo sanguíneo, a queda na produção de óxido nítrico e a perda de flexibilidade vascular transformam um processo antes espontâneo em algo que demanda maior estímulo, mais tempo ou, em casos extremos, torna-se inviável. Para muitos, esse momento é acompanhado por apreensão, mas a ciência oferece não o medo e sim a clareza, pois cada dificuldade possui um mecanismo biológico passível de modulação. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, ao analisarem indivíduos com problemas circulatórios moderados, constataram que quase todos os casos estavam associados à disfunção endotelial, caracterizada pela degradação da camada unicelular que reveste os vasos sanguíneos. Essa estrutura é responsável pela liberação de óxido nítrico, e seu comprometimento, decorrente de hábitos como consumo excessivo de açúcares, estresse crônico, privação de sono, alimentação processada ou sedentarismo, resulta em uma drástica redução na produção dessa molécula. A analogia com uma fábrica paralisada é pertinente. Sem óxido nítrico, os vasos não se dilatam. Sem dilatação, o sangue não atinge o volume necessário para sustentar uma ereção. O organismo está preparado para responder, mas as vias encontram-se obstruídas. Contudo, as pesquisas também revelam um aspecto promissor. O endotélio não é uma estrutura estática, mas um tecido vivo, capaz de regeneração e aprimoramento mediante a adoção de determinados nutrientes, compostos bioativos e mudanças no estilo de vida. Sua recuperação possibilita a restauração do fluxo sanguíneo e, por conseguinte, a reversão de quadros antes considerados irreversíveis. Um exemplo significativo advém de estudos sobre polifenóis dietéticos.
Uma investigação publicada no American Journal of Clinical Nutrition demonstrou que esses compostos podem elevar os níveis de óxido nítrico em até 200%, por meio da ativação da enzima óxido nítrico sintase endotelial, responsável pela síntese da molécula essencial à função sexual. Outra pesquisa, conduzida pela Universidade do Texas, evidenciou que o aumento da produção de óxido nítrico não apenas melhora o fluxo sanguíneo peniano, mas também beneficia a saúde vascular em todo o organismo, otimizando a oxigenação tecidual e reduzindo processos inflamatórios. Infelizmente, tais conhecimentos não são amplamente disseminados. Os homens não são instruídos sobre o fato de que os alimentos consumidos diariamente podem tanto restringir quanto dilatar os vasos que regulam seu desempenho sexual. Não lhes é explicado que o excesso de açúcar refinado pode enrijecer as artérias em poucas horas, comprometendo a liberação de óxido nítrico. Tampouco são alertados de que períodos prolongados em posição sentada reduzem em 40% o fluxo sanguíneo para a região pélvica, enfraquecendo gradualmente os tecidos que dependem de uma irrigação adequada. Além disso, desconhecem que o estresse crônico inunda a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina, contraindo os vasos como um torno e inibindo a resposta sexual antes mesmo de seu início. Muitos presumem que há algo errado com sua masculinidade quando, na realidade, o problema reside em sua circulação. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas têm observado, por meio de microscopia, o comportamento de artérias humanas em tempo real. Quando expostas a substâncias antioxidantes, os vasos relaxam e se expandem. Diante de compostos inflamatórios ou açucarados, contraem-se imediatamente. Estudos de imagem com ultrassonografia Doppler revelam diferenças marcantes no fluxo sanguíneo peniano entre indivíduos com níveis saudáveis de óxido nítrico e aqueles com disfunção endotelial. A discrepância assemelha-se à comparação entre um rio congelado no inverno e uma cachoeira caudalosa na primavera. Uma das descobertas mais relevantes oriundas de pesquisas longitudinais é a de que homens que aprimoram sua saúde vascular, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, frequentemente experimentam melhorias mensuráveis na função erétil. A idade, portanto, não exerce um papel determinante da forma como se acreditava anteriormente. Seu impacto se manifesta sobre os vasos sanguíneos, e estes, por sua vez, são passíveis de intervenção. Esse é o motivo pelo qual alguns octogenários mantêm uma circulação robusta, enquanto certos quarentões enfrentam dificuldades. O fator decisivo não é o número de anos vividos, mas sim o período durante o qual o endotélio permaneceu exposto a inflamações, estresse ou danos. Diante desse panorama, compreender os mecanismos da circulação sanguínea adquire uma dimensão estratégica. Ao dominar tais processos, torna-se possível identificar as alternativas disponíveis. Apoiar a produção de óxido nítrico não se resume ao consumo de suplementos milagrosos ou promessas comerciais. Trata-se antes de nutrir o endotélio com os elementos de que necessita, eliminar os hábitos e alimentos que o asfixiam e restaurar um processo biológico natural, cuja execução o organismo ainda é capaz de realizar independentemente da idade. E aqui reside a mais encorajadora verdade científica. Todo homem possui, a partir deste momento, a capacidade de influenciar sua circulação. Todo homem pode estimular a produção de óxido nítrico. Ocorrer de maneira abrupta, mas sim como um processo gradual, quase imperceptível em seus estágios iniciais. Contudo, ao longo de semanas e meses, os efeitos cumulativos tornam-se evidentes: uma circulação mais eficiente, uma resposta vascular mais ágil e uma sensação renovada de vitalidade que transcende a mera ausência de sintomas. Não se trata de um milagre isolado, mas da restauração de um equilíbrio fisiológico que o organismo, quando devidamente apoiado, é capaz de sustentar. A ciência por trás desses mecanismos não é especulativa. Estudos clínicos demonstram que o consumo regular de canela, mesmo em doses modestas, está associado a melhorias mensuráveis em marcadores de saúde vascular. Em um ensaio randomizado publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, participantes que consumiram extrato de canela diariamente apresentaram redução significativa nos níveis de proteína C reativa, um indicador-chave de inflamação sistêmica. Outro estudo, conduzido pela Universidade de Toronto, revelou que a suplementação com canela por apenas 12 semanas resultou em uma diminuição de 17% na resistência à insulina em indivíduos com pré-diabetes, um efeito diretamente ligado à preservação da função endotelial. O que torna a canela particularmente notável é sua capacidade de atuar em múltiplas frentes sem exigir intervenções drásticas.
Enquanto medicamentos farmacológicos frequentemente se concentram em um único alvo molecular, a canela opera como um modulador sistêmico, harmonizando processos que, embora distintos, convergem para um objetivo comum: a manutenção de um sistema circulatório saudável. Seus polifenóis, por exemplo, não apenas neutralizam radicais livres, mas também estimulam a expressão de enzimas antioxidantes endógenas, como a superóxido desmutase, reforçando as defesas naturais do organismo. Simultaneamente, seus compostos bioativos interagem com receptores celulares que regulam a vasodilatação, promovendo um efeito sinérgico que transcende a soma de suas partes. No entanto, é fundamental reconhecer que a eficácia da canela não reside em seu consumo isolado, mas em sua integração a um estilo de vida que respeite os princípios da fisiologia humana. A adição de uma pitada de canela ao café matinal, embora benéfica, não compensará os danos causados por uma dieta rica em açúcares refinados, sedentarismo ou estresse crônico. Seu verdadeiro potencial emerge quando aliada a hábitos que, em conjunto, criam um ambiente interno propício à saúde vascular. A prática regular de atividade física, por exemplo, potencializa os efeitos da canela ao estimular a produção de óxido nítrico de forma independente, enquanto uma alimentação equilibrada fornece os substratos necessários para que o endotélio funcione em sua capacidade máxima. Além disso, a canela não é a única substância natural com propriedades vasculares comprovadas. Outros compostos como o extrato de semente de uva, o alho envelhecido e o cacau rico em flavonoides demonstraram efeitos semelhantes em estudos clínicos. Contudo, a canela destaca-se por sua acessibilidade, versatilidade e perfil de segurança, mesmo em doses moderadas. Diferentemente de suplementos sintéticos, que muitas vezes apresentam efeitos colaterais indesejados, a canela, quando consumida em quantidades culinárias, raramente causa reações adversas, tornando-a uma opção viável para a maioria dos indivíduos. A questão que se impõe, portanto, não é se a canela funciona, mas se o indivíduo está disposto a incorporá-la de maneira consistente e intencional. A ciência oferece evidências robustas, a biologia mecanismos claros. O que resta é a escolha de agir. Pequenas mudanças, quando sustentadas ao longo do tempo, podem gerar transformações profundas. Não se trata de buscar soluções mágicas, mas de reconhecer que o corpo humano, quando devidamente nutrido e protegido, possui uma capacidade notável de autorregulação e reparo. A canela, nesse contexto, não é um remédio, mas um aliado, um lembrete de que a saúde vascular não é um destino, mas um processo contínuo, moldado pelas decisões cotidianas. A reversão de doenças. Não se trata de um milagre, mas de um passo ou um avanço respaldado pela ciência, que contribui para a restauração do ritmo natural da circulação. Considere, agora, o mesmo indivíduo que, ao associar o consumo de canela a hábitos como sono reparador, atividade física regular, hidratação adequada e controle do estresse, potencializa os efeitos cumulativos dessas práticas. A ciência denomina esse fenômeno de resiliência vascular. Um endotélio protegido transforma-se em um endotélio responsivo, e essa responsividade constitui a base para uma circulação sustentada ao longo do tempo. A canela não ocupa o papel de protagonista nessa narrativa. O verdadeiro agente de transformação é o organismo humano, capaz de reconhecer, utilizar e responder aos estímulos benéficos que lhe são oferecidos. É por essa razão que pesquisadores persistem em investigá-la, que especialistas em metabolismo a valorizam e que inúmeros indivíduos relatam mudanças perceptíveis ao incorporá-la de forma consistente em sua rotina. A natureza não opera com pressa, mas sua eficácia é inegável. Diferentemente de um fármaco, a canela atua como um nutriente para o sistema vascular. Sua ação é sutil, gradual e cumulativa. Em um contexto em que a circulação é constantemente desafiada pelo estresse, pelo consumo de alimentos processados, pelo excesso de açúcar e pelo sedentarismo, até mesmo uma única ferramenta natural pode representar uma diferença significativa. A canela é essa ferramenta, ancestral, modesta e ao mesmo tempo cientificamente robusta. E o corpo, quando recebe o suporte adequado, frequentemente relembra como desempenhar suas funções com a mesma eficiência de outrora. Hoje abordaremos um tema simples, porém frequentemente negligenciado por muitos homens: nutrientes que podem ser incorporados ao café da manhã e que promovem a saúde vascular, otimizam a função circulatória e contribuem para o desempenho masculino em qualquer fase da vida. A seguir, exploraremos as evidências científicas que fundamentam essas práticas, permitindo que sejam adotadas de imediato.